Olá! Hoje vamos apresentar o subproduto da matéria de genética e reprodução humana. Nosso grupo é composto por Joyce, Nicole e Rafaela, estudantes do segundo período de biomedicina. A citogenética é o ramo da ciência que estuda os cromossomos e suas características genéticas. Seu papel na área da saúde é estudar problemas genéticos ligados à fertilidade, desenvolvimento do feto e disfunções relacionadas a alterações nos cromossomos. O estudo nos fez compreender a interpretação desses fenômenos, ter conhecimento dos casos relacionados e entender as opções para tratamentos. Nesse semestre, estudamos sobre o sistema reprodutor feminino e masculino, como ocorre o processo de reprodução humana, o desenvolvimento embrionário e fetal, os métodos contraceptivos que já existem, os problemas que estão relacionados à infertilidade, opções de reprodução assistida, gametogênese e estruturas cromossômicas. Entre os assuntos abordados em aulas, vamos discutir hoje 4 tópicos de atividades realizadas, sendo eles infertilidade, reprodução assistida, técnicas citogenéticas e interpretação de exames citogenéticos. A infertilidade é a incapacidade de um casal de ter testes positivos após 1 ano de tentativas sem o uso de contraceptivos. Ela pode ocorrer por causas femininas, como os distúrbios ovulatórios, quando a ovulação não ocorre de maneira regular, endometriose, obstrução das trompas e problemas uterinos, relacionados a anomalias e malformações. E também pode acontecer por causas masculinas, como a baixa produção de espermatozoide, a baixa qualidade dos espermatozoides, que interfere na capacidade de movimentação e na morfologia dos mesmos, a obstrução dos canais seminais e a varicocele, que é o inchamento das veias do escroto, que também vai interferir na produção de espermatozoides. Além disso, causas como idade avançada, obesidade ou desnutrição, vícios em cigarro, álcool ou outras drogas e exposição a produtos químicos e radiação podem ser relacionados a ambos os lados. Como opções de tratamentos, é indicado o uso de medicamentos e injeções para estimular a ovulação feminina, cirurgia, no caso de obstrução das trompas ou problemas uterinos, fertilização in vitro, doação de óvulos ou a gestação de substituição, que é a famosa barriga de aluguel. Já no caso dos homens, é indicado a mudança no estilo de vida, que vai melhorar a qualidade do esperma, o uso de medicamentos hormonais para aumentar e melhorar a quantidade de esperma produzido, cirurgia em caso de obstrução dos canais seminais, injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é utilizada quando a qualidade do esperma está muito baixa, o espermatozoide é inserido diretamente no óvulo, e a reprodução assistida. Em relação ao subproduto 3, que aborda sobre a reprodução humana e questões profissionais e éticas, o grupo respondeu às perguntas elaboradas e que serviram como guia para o desenvolvimento desse projeto. A pergunta 1, referente às maneiras que o biomédico e o farmacêutico podem atuar na área de reprodução assistida e as principais funções desempenhadas em clínicas e laboratórios especializados, temos que o biomédico desempenha sua função na área laboratorial, realizando análises dos exames dos casais, testes genéticos, coletas, preparação e criopreservação dos óvulos e espermatozoides e a fertilização in vitro, enquanto o farmacêutico tem papel na área farmacológica, orientando sobre as medicações, ajuste das doses e identificação dos medicamentos para a farmacogenética necessária. Sobre as principais legislações que regulamentam a reprodução assistida no Brasil, temos a Resolução número 2168 de 2017, do Conselho Federal de Medicina, que permite que pessoas sem problemas reprodutivos diagnosticados possam recorrer a técnicas disponíveis de reprodução assistida, além da Resolução 1931 do ano de 2019 da Anvisa, que estabelece normas de segurança e qualidade para os dispositivos médicos e medicamentos utilizados no tratamento de reprodução assistida. Falando sobre especializações ou pós-graduações para essa área, para os biomédicos temos a pós-graduação em Genética e Biotecnologia, curso de especialização em Reprodução Humana ou pós-graduação em Citologia e Embriologia, enquanto para os farmacêuticos há a opção de especialização em Farmácia Clínica Reprodutiva ou pós-graduação em Terapias Reprodutivas. A questão 4 aborda sobre as questões éticas.
Inicialmente, podemos afirmar que não existe uma idade limite para a realização de transferência embrionária. No entanto, a idade avançada da mulher pode afetar nas chances de sucesso do procedimento. Para as mulheres que desejam engravidar por meio de técnica de reprodução assistida, normalmente a idade indicada é no máximo entre 40 e 42 anos de idade. Porém, é importante avaliar a saúde da mulher. É restrito à escolha do sexo do bebê para situações em que há risco de doença genética ligada ao sexo. Fora isso, a escolha é severamente proibida, assim como existe certa restrição para a gestação de substituição, sendo liberada quando há vínculo afetivo. O que difere de outros países é que, em exemplos como no Canadá e no Reino Unido, há autorização para que ocorra de forma não comercial, porém sem necessidade de vínculo afetivo, enquanto nos Estados Unidos há certa liberação para que ocorra de forma comercial. Falando sobre as principais regras para a doação de gametas no Brasil, primeiramente devem ser feitas de forma anônima, com consentimento informado e voluntariamente, e após uma sequência de exames, é avaliada a possibilidade de doação. O doador não tem direito de saber a identidade da criança gerada. O filho gerado pode saber a identidade do gerador após a maioridade, caso deseje. Além dessas normas, há algumas mais específicas quando se trata da doação de embriões, como, por exemplo, o registro da criança, que deve ser realizado pelos doadores do embrião, com reconhecimento dos pais receptores como pais legais da criança. Subproduto 4 vai falar sobre testes citogenéticos, onde foi utilizado o arquivo 1, e nele vamos falar sobre cariograma, que para ser feito um teste de cariograma, para a elaboração do teste, é necessário a coleta da amostra de tecido, que pode ser o sangue. As células dessa amostra vão ser cultivadas até elas atingirem a metafase, onde os cromossomos vão ficar visíveis. Com isso, vão passar pela coloração e observação em microscópio. E daí em diante, vão passar pela análise, pelos biomédicos responsáveis. E então, o resultado do exame. No exame 1, disponível no arquivo, após a junção dos cromossomos em seus pares, foi identificado que o paciente é um homem, que possui 47 cromossomos, possui um cromossomo a mais, já que o normal é 46. E esse cromossomo extra, ele se encontra no cromossomo 21. Com isso, o distúrbio citogenético encontrado foi a trissomia do cromossomo 21, conhecida como síndrome de Down, onde as características clínicas são os olhos amendoados, a face achatada e deficiência psicomotora e mental. Já no exame 2, foi feito também a colocação dos cromossomos em pares e foi identificado que o paciente, também um homem com 47 cromossomos, só que nesse caso possui um cromossomo extra o cromossomo extra, ele é o cromossomo sexual Y. Com isso, nosso paciente possui 3 cromossomos sexuais, sendo eles um X e 2 Y. Um distúrbio genético conhecido como síndrome de Jacobs, onde as características clínicas são estatura acima da média, tônus muscular fraco e atraso no desenvolvimento da fala e problema de aprendizagem. Já no caso clínico, o exame solicitado nesse caso para o diagnóstico foi o FISH, que é a hibridização in situ fluorescente, onde nesse exame se verifica se uma região específica do cromossomo está presente no DNA ou no RNA através da fluorescência. No caso
Ele serviu para identificar as deleções, duplicações e translações, onde o resultado do exame testou positivo para lincenfalia de Mladic, né, que é uma deleção, no cromossomo 17. E as características dessa doença são flacidez bitemporal e da mandíbula, nariz curto com orifícios antevertidos, baixa ponte nasal, lábio superior protuso, com borda fina e sem relevo, malformações cardíacas, renais e anormalidades da vascularização da retina. No subproduto 5, foi realizada a interpretação de laudos de exames citogenéticos, onde o paciente 1 apresentou o resultado 47XX mais 21. O 47, nesse caso, vai indicar que há um cromossomo a mais no cariograma analisado, uma vez que o cariograma humano apresenta 46 cromossomos. O XX indica que a paciente se trata de uma mulher, indicando o paciente feminino, enquanto o mais 21 é a identificação de onde esse cromossomo está localizado. Então, no cromossomo 21, tem-se uma cópia a mais, indicando trissonia do cromossomo 21, que vai caracterizar a síndrome de Down. Para o exame do paciente 2, foi usado leucócitos do sangue periférico. O resultado do cariótipo foi 46 cromossomos. O paciente do sexo masculino apresenta síndrome de Down por translocação robertsoniana dos cromossomos 14 e 21. A causa é a presença de 3 cromossomos 21, porém um deles está fundido no cromossomo 14, gerando um cromossomo híbrido. Ocorre devido à fusão de 2 cromossomos acrocêntricos próximos ao centrômero com perda dos braços curtos. O resultado do cariótipo do paciente 3 indica uma condição chamada síndrome de Down por translocação robertsoniana dos cromossomos 14 e 21. Os cromossomos XY indicam que o paciente avaliado é do sexo masculino e a condição genética se dá à presença de 3 cromossomos 21, porém um deles fundido no cromossomo 14. Ocorreu a perda dos braços curtos de cromossomos acrocêntricos, que se fundiram, gerando um rearranjo cromossômico.